Olá, meus amigos, aqui é o Tom do Watchman River. Fico feliz que vocês estejam aqui. Espero que estejam bem. Hoje é segunda-feira, 11 de maio de 2026, e este é o dia que o Senhor fez, e nós vamos nos alegrar e nos regozijar nele. Está um dia lindo aqui, às margens do rio, no meio de Connecticut. Tenho muito a falar hoje, mas antes é essencial começarmos na palavra de Deus. Estou usando as promessas de Deus para todas as suas necessidades. É um livro com versículos por categorias. Estou na página 79. O que fazer quando se sente preocupado? Vamos para Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Abramos em Colossenses 3,15. Que a paz de Deus domine em seus corações, para a qual foram chamados em um só corpo. Sejam agradecidos. Isaías 26, versículo 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque confia em ti. Vamos ao 8º versículo do Salmo 4. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. Me dê um amém. Obrigado, ouvi isso. Vamos a Filipenses 4, versículo 19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Vamos para Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, com o que vão comer ou beber, nem com o corpo, com o que vão vestir. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. No entanto, vosso Pai Celestial as alimenta. Vocês não valem muito mais do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à sua altura? Então, por que se preocupam com roupas? Observem os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham nem fiam. E, no entanto, eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vestirá muito mais a vocês, homens de pouca fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois são os gentios que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está nos céus, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Versículos lindos. Vamos fazer mais alguns. Romanos 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Provérbios 3, versículo 24. Quando você se deitar, não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Linda, linda escritura. Então, como vocês estão? Como foi o fim de semana de vocês? Me contem como vocês estão. Me contem como foi o fim de semana de vocês. Meu fim de semana foi bom. Eu descansei bastante. E sabe, ontem comemoramos o Dia das Mães aqui em casa com a minha esposa. Espero que todas as mães tenham tido um dia abençoado. Eu sei que não é um dia fácil para todo mundo, mas Deus é bom. Então vamos dar uma olhada no que está acontecendo no mundo, ok? A inteligência artificial está crescendo em um ritmo tão rápido, tão acelerado, que nem mesmo os criadores da IA esperavam que ela crescesse tão depressa. Isso até surpreendeu eles. Sabe de uma coisa? Estamos nos últimos dias e vendo todos os sinais se acumularem. Vemos todas as peças do quebra-cabeça prontas e aguardamos Jesus diariamente. Temos o governo liberando arquivos de OVNIs, arquivos de FUNI, algo que nunca pensamos que veríamos há 5 ou 10 anos atrás. Sempre foi um grande segredo, ninguém revelava isso. Mas estamos perto do arrebatamento da igreja. E eu acredito que eles vão culpar isso, ou pelo menos parte disso. Vai ser uma mistura de IA, eu acredito,
IA e OVNIs, Fanny. E é isso que eles vão dizer que nos levou embora. É nisso que eu acredito. E sabe de uma coisa? Eu já te disse isso antes. Eu aprendi isso desde que eu tinha 16 anos. Lá nos anos 70, quando quase ninguém falava disso, e estou falando de antes do lançamento de Contatos Imediatos do Terceiro Grau, não se falava tanto sobre OVNIs. Lembro da minha mãe contando sobre o arrebatamento quando eu tinha 16 anos e dizendo que culpariam os OVNIs. Sabe, para mim, são só mais sinais dos tempos em que estamos vivendo. Alguns perguntam, Tom, o que precisa acontecer antes do arrebatamento da igreja? Eu acho que nada precisa acontecer. Acho que estamos bem perto do fim. É por isso que digo, olho para cima todos os dias. Não acho que algo deva acontecer. Há guerras e rumores de guerras, inclusive no Oriente Médio. E isso, você sabe, não acabou, essa paz temporária que estamos vendo. E não é que eu esteja orando por guerra, porque não estou, mas isso ainda não acabou. Toda essa situação com o Irã definitivamente não acabou. Existem guerras proféticas que estão prestes a se intensificar enquanto nos aproximamos do dia em que Jesus vai nos levar para casa e nos encontrar nos ares. Também teremos Israel completando 78 anos nesta quinta-feira. Você sabe, 78 anos de idade? Tempos incríveis. Há tanta iniquidade neste mundo. Vocês conseguem acreditar, especialmente vocês mais velhos, na iniquidade que vemos hoje em dia? Eu nunca imaginei quando pensava sobre os últimos dias, nunca pensei na falta de respeito às leis que estamos vendo. Eu nunca percebi que isso vai do topo da sociedade até a base e por toda parte. Existe, sabe? E outra coisa que eu nunca imaginei que veríamos é o aumento do mal no mundo, a maldade que vemos neste mundo. Nunca imaginei que veríamos tanta maldade e ainda estaríamos aqui. Isso mostra como estamos perto do fim. Acho que todas as peças do quebra-cabeça estão lá. Provavelmente a peça final é o restritor sendo removido, sabe? O arrebatamento da igreja. Acho que todas as peças estão em jogo. Mas sabe de uma coisa? O restritor, que agora habita em nós, o Espírito Santo, ainda está detendo e continuará assim até que seja tirado do caminho. E por que está demorando tanto? Porque Deus é paciente e amoroso, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Lembre-se, o tempo de Deus é perfeito, diferente do nosso. Podemos desejar o arrebatamento hoje, mas só o Senhor conhece o momento ideal. E eu sempre disse que, quando estivermos finalmente face a face com o Senhor, ninguém vai dizer, Senhor, o Senhor demorou demais. O Senhor só demorou. Ninguém. Vamos ficar tipo, uau, isso foi intenso. O Senhor veio no momento perfeito. Sabe, eu tenho total fé nisso, no tempo dele. Não confio no meu tempo, pois se tivesse um botão de arrebatamento agora, já teria usado há anos. E eu penso nas milhares e milhares, talvez milhões de pessoas ao redor do mundo que vieram a conhecer Jesus bem na hora certa, sabe? Enquanto esperamos por ele. Não posso ser egoísta e querer agora. Quero no tempo dele. Acho que muitos aqui também, pois poderíamos estragar tudo. Você sabe disso. Eu sei que estragaria. Mas quanto tempo mais? E o que acontece depois? Bem, eu acho que vamos ver algumas guerras aumentarem. Acho que podemos ser chamados para casa enquanto as guerras aumentam. É por isso que eu digo para vocês o tempo todo, eu acho que estamos muito perto. Acho que a IA vai ficar ainda mais louca. Acho que está mais louca do que eles pensavam. Acho que ainda veremos coisas mais loucas com OVNIs e Fanny. Você sabe minha opinião. Acredito que sejam forças demoníacas, não vida de outros planetas. Acredito que Deus pode criar vida em outros planetas se quiser. Mas eu acho que se ele tivesse feito isso e eles fossem aparecer e fossem parte deste universo, digamos assim, eu acho que o Senhor teria nos contado sobre isso nas Escrituras. Então, eu realmente acredito que são apenas forças demoníacas. Acho que o véu está mais fino e o lado sombrio está começando a surgir nestes últimos dias, pois coisas estranhas acontecem nos céus, muitas feitas pelo homem e outras não. Sabe, estamos vivendo tempos loucos. Nós realmente estamos. Ouça essa manchete aqui. A IA agora pode invadir servidores e se replicar em redes. Ótimo. Sabe, um novo artigo da Palisade Research diz: vários sistemas de IA conseguiram identificar servidores vulneráveis, invadi-los, instalar cópias de si mesmos nas máquinas recém-comprometidas e, em alguns casos,
até continuar o processo em outros hosts. Embora essa nova descoberta não mostre que a inteligência artificial já escapou, agora sabemos que isso é possível e, por isso, marca uma mudança significativa no debate sobre riscos. O que antes era discutido como um perigo teórico, sistemas autônomos se preservando e se propagando por redes de computadores, agora está sendo descrito por pesquisadores como uma capacidade observada. Enquanto isso, a conversa pública sobre o risco da IA ainda parece um pouco mal direcionada, com as principais preocupações sendo perda de empregos, viés, deepfakes, dependência excessiva e desinformação. No Relatório Internacional de Segurança em IA de 2026, os principais pontos discutidos são falhas, impactos no mercado de trabalho e geração por IA. Conteúdo e riscos de uso malicioso. Apesar de legítimas, essas preocupações ignoram uma ameaça de escala bem maior. O que acontece quando esses sistemas, já capazes de realizar invasões em múltiplas etapas e se replicar em outros lugares de forma totalmente independente? O que acontece quando eles têm acesso a ferramentas mais poderosas, infraestrutura e ambientes reais? Eu vou te dizer o que acontece. A tribulação de 7 anos. Este é o sistema B. Observamos e construímos isso aqui. Nós estamos construindo isso. Presidente Trump, no primeiro dia do seu segundo mandato, comprometeu $500 bilhão para uma infraestrutura de IA. Estamos assistindo agora mesmo isso sendo construído. São mais de 890 centros de dados espalhados pelo país. Sabe, estamos assistindo isso ser construído. E então as pessoas, eu já te disse antes, pessoas que ocupam cargos bem altos nesse setor, me contataram e disseram, eles não estão construindo o sistema B, Tom. Ele já está construído. Está pronto para funcionar. O que mais, agora, sobre o Oriente Médio? Um porta-voz do IRGC na televisão iraniana disse que Teherã transmitiu sua resposta à proposta dos Estados Unidos através do Paquistão. O principal é que a resposta do Irã trata só do fim da guerra. Ou seja, querem encerrar o conflito, mas manter o programa nuclear. É como dizer bem feito, só que não em inglês. Em bom português, Teherã quer que os combates parem, mas não há indicação de que tenha aceitado as principais exigências do presidente Trump sobre desmantelar seu programa nuclear. O porta-voz de Segurança Nacional do Parlamento do Irã, Ibrahim Hazai, alertou que qualquer ataque a navios iranianos no Golfo provocaria resposta pesada e decisiva contra navios e bases dos Estados Unidos na região. Todos sabem que a guerra voltará. Todos sabem disso. Citação. A partir de hoje, nossa moderação acabou, disse ele, acrescentando que o tempo corre contra os interesses dos americanos. Enquanto isso, o primeiro-ministro do Catar alertou que eles alertaram o Irã que a liberdade de navegação é um princípio bem estabelecido que não deve ser comprometido, alertando que o fechamento do Estreito de Hormuz aumentaria o risco na região. Agora ele está praticamente fechado como já ocorreu antes. E eu acho que os impactos econômicos vão ser impressionantes. Sabe, eu acho que estamos a apenas 1 ou 2 meses de começar a ver impactos econômicos muito pesados por causa disso. Vamos ver onde isso vai dar. O presidente Trump publicou ontem uma longa mensagem na sua rede social. Mas o principal que ele disse, o mais importante que ele falou sobre o Irã, foi: o Irã está brincando com os Estados Unidos e com o mundo há 47 anos. Eles não vão mais rir. Então parece uma ameaça velada, ou talvez nem tão velada assim. Sim, então o Irã enviou sua resposta à proposta dos Estados Unidos para acabar com a guerra através de alguém no Paquistão. Eles disseram: nem pensar que vamos parar qualquer coisa. O Irã rejeita as exigências dos Estados Unidos para desmantelar suas instalações nucleares. E então, depois que o presidente Trump recebeu a resposta deles, ele disse: acabei de ler a resposta dos chamados representantes do Irã. Eu não gostei. E então, em letras maiúsculas, ele disse: totalmente inaceitável. Obrigado pela sua atenção a este assunto. Depois, a Casa Branca enviou uma resposta pelo Twitter que dizia apenas totalmente inaceitável, junto com a postagem original dele. Então, hoje de manhã,
Um oficial iraniano teria dito que voltaremos à guerra dentro de uma semana. Vamos ver. Vamos ver. Alguns afirmam que aguardam a reunião do presidente Donald Trump nesta semana. Acredito que na quinta-feira ele vai se reunir com Xi Jinping da China. Alguns dizem que ele vai esperar até depois da reunião e fazer isso no próximo fim de semana. Não sei. Vamos ver. Beginning of Soros News publicou isso no Telegram. Mais de 20 navios de guerra dos Estados Unidos estão impondo o bloqueio contra o Irã. As forças do CENTCOM redirecionaram 61 navios comerciais e desativaram 4 para garantir a conformidade. Ainda está acontecendo. É coisa pesada, sabe? Talvez seja a hora de pausar o vídeo e pegar um lanche. Hoje não estou com vontade de comer um lanche. Não estou com fome agora. Então não se preocupe comigo, se você for se preocupar comigo. Estou bem. Vai pegar um lanche e depois volte. A Rússia afirma que os Estados Unidos não podem retirar urânio enriquecido do Irã sem sua autorização, exigindo que peçam permissão para isso. Achei interessante. Uma fonte iraniana disse à agência de notícias iraniana Tasnim: "Vimos a resposta do presidente dos Estados Unidos à resposta iraniana. Isso não tem importância. Ninguém no Irã formula propostas para agradar Trump. A equipe de negociação escreve propostas apenas pelos direitos do povo iraniano, dos quais nós matamos 40 mil há alguns meses. Não, eu acrescentei isso, mas é verdade. E se Trump não estiver satisfeito com elas, isso provavelmente é até preferível. Trump, de modo geral, não gosta da realidade e, por isso, perde para o Irã repetidas vezes." Aí está. A China confirmou que o presidente Trump visitará o país de 13 a 15 de maio. Isso será de quarta a sexta-feira. Acho que, como eu disse, ele vai se encontrar com Xi na quinta-feira. O que mais? Bubba divulgou essa notícia no Telegram. O tempo está passando, mas eu tenho a sensação de que o presidente Trump vai ganhar tempo agora e esperar para atacar o Irã só no próximo fim de semana, depois da visita dele à China, entre os dias 15 e 17 de maio. Dito isso, a situação pode esquentar agora, já que há relatos de que o Irã acabou de derrubar outro drone inimigo, e isso aconteceu ontem. Há relatos de atividade de caças sobre Bagdá, no Iraque, pela segunda noite seguida. Ele afirmou que aliados no Iraque estão se preparando. Eu acho que tudo está se preparando. Está tudo se armando. Eu acredito que em breve vamos voltar à guerra lá de novo. Sabe, orem pelo povo de lá, sabe? E orem pelos nossos rapazes e moças que estão lá. O que mais? Isso saiu no The Times of Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu diz que a guerra com o Irã não acabou, pois ainda há urânio enriquecido em posse do Irã que precisa ser retirado e um trabalho mais amplo a ser feito contra suas capacidades militares. Ele disse isso ontem à noite no 60 Minutes. E então, um jornalista estava entrevistando o presidente Trump ontem e disse: "Está correto dizer que, na sua opinião, as operações militares no Irã terminaram?" A resposta dele foi: "Não, não disse isso. Afirmei que foram derrotados, mas isso não quer dizer que acabou. Podemos ter mais 2 semanas de ataques e atingir todos os alvos. Já alcançamos cerca de 70% dos alvos, e ainda temos outros que poderíamos atacar. Mesmo sem isso, levará anos para eles se recuperarem. Eu realmente não acho que o Irã esteja tentando se recuperar de alguma forma, mas sim conseguir armas suficientes para tentar apagar Israel do mapa. É para isso que o Irã está programado. É uma questão espiritual. Eu não acho que eles estejam focados em reconstrução. Eles recebem coisas da China e da Rússia quase diariamente." Certo, então é isso aí. Agora, do Insider Paper, o ChatGPT pode ser acusado de homicídio? A Flórida quer descobrir. Antes de abrir fogo no campus da Universidade Estadual da Flórida no ano passado, Phoenix Eichner teve uma conversa, não com um amigo, um dos pais ou alguém que pudesse tê-lo dissuadido desse ataque, mas com um chatbot de IA. De acordo com as evidências reunidas pelo Procurador-Geral da Flórida, o estudante perguntou ao ChatGPT qual arma e munição seriam mais adequadas para o seu ataque e quando e onde ele poderia causar o maior número de vítimas. Investigadores dizem que o chatbot respondeu às perguntas dele.
Agora, o procurador-geral James Uthmeier quer saber se isso torna a OpenAI criminosa. Citação: se a coisa do outro lado da tela fosse uma pessoa, nós a acusaríamos de homicídio. Fim da citação. Ele anunciou uma investigação criminal contra a fabricante do ChatGPT, a OpenAI, e deixou em aberto a possibilidade de acusações contra a empresa ou seus funcionários. Bem, algo precisa ser feito, mas isso poderia ter sido meu quadro do mundo maluco, mas enfim, né? Tudo certo. Está indo. Um carro muito branco passou na minha frente, refletindo o sol forte. Fiquei impressionado. Isso provavelmente vai te arrepiar. Eu quase chorei assistindo a esse vídeo. E são cristãos na Nigéria adorando a Deus mesmo, enquanto enterram seus entes queridos assassinados por terroristas. Eles baixaram os corpos em covas recém-abertas e cantaram, confiando no Senhor Jesus. Sem amargura, sem desespero, apenas uma fé genuína e inabalável, encarando o mal de frente e se recusando a piscar. Esse é o tipo de adoração que aterroriza o inferno. Esta é uma postagem de Hanania Naftali. E ele compartilhou este vídeo. Quero que você preste atenção na letra que eles estão cantando, porque é incrível. Então assista a isso. Você consegue acreditar na forma como cantavam para Jesus enquanto enterravam vítimas de terroristas, em público, ao ar livre, arriscando suas vidas de novo? Mas Jesus é bom, por favor, orem por essas pessoas. Na Nigéria, aqueles que você acabou de ver, esses são nossos irmãos e irmãs eternos em Cristo, louvando a Ele em tempos que eu não consigo imaginar, enquanto estou aqui sentado em um país pacífico, à beira do rio, com o vento soprando. E eu simplesmente não consigo imaginar, sabe? Orem por eles. Há tanta perseguição acontecendo neste mundo contra os cristãos. Somos muito abençoados. Se você mora em um país sem perseguição, é muito abençoado. Tudo bem. Terremotos nas últimas 48 horas foram 78 acima de 4.0 e 26 acima de 5.0. Eu diria que isso é relativamente baixo, comparado ao que tem sido ultimamente. E agora temos que ir para o mundo dos palhaços. E este é o mundo dos palhaços. Vamos lá. Pronto? Vem comigo. A Disneylândia está implementando reconhecimento facial nas entradas dos parques. Ótimo. Preocupações com privacidade em parques temáticos aumentaram, mas a Disney defende a varredura facial como prevenção de fraudes. O lugar mais feliz da Terra agora escaneia rostos na maioria das entradas, convertendo seu rosto em valores numéricos que verificam a foto do seu ingresso. Se você desbloqueou seu celular com Face ID, a tecnologia é familiar, mas o impacto cultural é bem diferente. Como funciona o sistema de leitura facial da Disney? Câmeras escaneiam seu rosto na maioria das entradas, convertendo as imagens em códigos numéricos únicos para a verificação de ingresso. Seu rosto é fotografado, convertido em valores matemáticos e comparado à foto da compra do ingresso. Consegue imaginar ler isso 20 anos atrás? Ninguém teria voltado à Disney. Agora ninguém vai se importar. A Disney promete que essas impressões digitais numéricas desaparecem em até 30 dias. Sei, tá bom. A menos que investigações de fraude exijam, eles apagam em até 30 dias, mas podem armazenar por mais tempo se necessário. Na prática, guardam tudo por mais tempo. O sistema agiliza a reentrada e evita o compartilhamento de ingressos. 4 faixas oferecem alternativas não biométricas, marcadas com um ícone de uma silhueta de cabeça riscada,
embora a maioria dos visitantes, sem saber, escolha as faixas de escaneamento mais rápidas em vez da verificação manual. Meu Deus, isso é poderoso. Ouvi dizer que a Disney está mudando o seu slogan de "O lugar mais feliz da Terra" para "O estado de vigilância mais feliz da Terra". Então, se você quiser ir para esse mundo de palhaços, pode ir. Sabe, eu já estive na Disney. Não era muito a minha praia, mas eu já fui lá uma vez. 2 vezes. 2 vezes. Fui uma vez para a Disneyland quando morava no Oeste, e fui uma vez na Disney daqui da Flórida. Simplesmente não é a minha praia, sabe? Eu não julgo quem gosta disso, só não é a minha praia. Certo, vamos para alguns comentários do dia, beleza? Rob, minha mãe era diabética e tinha dificuldade de audição e aguentou muita coisa criando nós 5. Mas quando me casei e nasceu nosso primeiro filho, minha mãe viajou para passar um tempo com o neto dela. Nesse período, perguntei se ela já havia orado pedindo perdão a Jesus. Até aquele momento, ela nunca tinha feito isso, mas nós sentamos juntos no sofá da sala e ela orou e aceitou o Senhor. Lágrimas de alegria escorriam pelo rosto dela. Que alegria foi conduzi-la ao Senhor, e ainda mais alegre será quando eu a encontrar no céu. Louvado seja Deus, Rob. Obrigado, irmão. É lindo. Lindo. Stephanie, obrigado por ler os versículos do Salmo 91 hoje. Eu li todo o Salmo nos últimos dias para combater uma intensa batalha espiritual que estou enfrentando. Isso me acalma. Se você está enfrentando uma forte batalha espiritual, este Salmo é indicado. Louvado seja Deus, Stephanie. Obrigado, irmã. Davi, bênçãos, irmão Tom e a família Watching River, deste velho aqui nas belas montanhas do nordeste do Tennessee. Você não é louco por proclamar a breve volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Até mesmo o apóstolo Paulo ensinou sobre a iminência da volta de Jesus durante seu ministério. Assim como nos dias de Noé, assim será. Eu acredito que já chegamos lá, mas não tenha medo. Deus está no controle de tudo. Amém. Belo comentário, Davi. Obrigado. Veja, abençoado, depois do arrebatamento este mundo será insuportável. Não fique para trás. Confie na obra consumada de Jesus na cruz. Maranata. Amém, irmã. Sim, este mundo ficará insuportável. Acha que já está ruim? Você tira todas as pessoas que têm o Espírito de Deus habitando nelas. Você tira elas da terra. E a enxurrada de maldade que vai inundar este mundo e tudo mais. Você pode ler tudo sobre isso na palavra de Deus. Estão chegando tempos que serão os piores para se estar vivo desde que a humanidade foi criada, e eles estão chegando em breve. Vou compartilhar o Evangelho na esperança de que quem assiste, sem saber se tem um relacionamento com Jesus, seja por rejeição ou dúvida, possa entender. Pode ter certeza, sabe por quê? Jesus fez tudo. Só precisamos crer e ele nos transforma. Jesus veio do céu para nos resgatar. Foi uma missão de resgate. Ele deixou o trono no céu para vir aqui. E ele nasceu de uma jovem virgem, Maria, concebido pelo Espírito Santo. E Jesus veio aqui, o Cordeiro de Deus. Ele veio aqui para morrer naquela cruz. Você precisa entender isso. Ele veio aqui para derramar seu sangue, sangue de Deus, porque sem o derramamento de sangue não há perdão dos pecados. O sangue precisava ser derramado, e Jesus veio do céu para isso. Para que, uma vez que você entenda e confesse a Jesus, eu sou um pecador e preciso de pagamento pelo meu pecado, e eu entendo que o único pagamento é um pagamento de sangue. Tenho fé no teu sangue, Jesus, que vai me lavar, deixar branco como neve e remover meu pecado. E eu tenho fé e acredito na tua obra consumada na cruz, na tua morte, no teu sepultamento e na tua ressurreição. Senhor Jesus, preciso de um Salvador, e o Senhor é o único Salvador do mundo. Então agora eu sou teu. E uma vez que você crê nesse sangue expiatório de Jesus, que te lava mais branco que a neve, e crê na obra consumada dele na cruz, você está salvo. Você está selado até o dia da redenção. Você nasce de novo porque Deus colocará o Espírito Santo em você. Você consegue imaginar, quero dizer, você pode ter uma nova vida neste exato dia. É milagroso o que Jesus fez por nós. Por que ele fez isso? Porque ele te ama tanto. Ele quer passar a eternidade com você e você não pode chegar lá sozinho. A religião pode te dar uma lista de regras pensando, bom, se eu fizer isso, e fizer aquilo outro, e não fizer isso, e não fizer aquilo, então eu posso pensar que a minha bondade vai me fazer merecer o céu.
Isso não está na Bíblia. É tudo Jesus. Jesus pagou tudo. Jesus pagou com seu sangue para nos resgatar. Ele recebe toda a glória para sempre. Se dependesse de nossas obras, saiba que elas surgem. Com o Espírito Santo em você, elas acontecem naturalmente após a salvação. As obras vêm porque quando você entende que Jesus morreu por pecadores como nós e entende que ele fez isso porque nos ama tanto, nós o amamos e não queremos decepcioná-lo. E acabamos fazendo mais boas obras. Sabe, isso é resultado da nossa salvação, mas não acrescenta nada à nossa salvação, porque se acrescentasse, então Jesus teria que fazer uma comparação no céu e dizer: tudo bem, alinhem-se de acordo com quem fez as melhores obras. E não é assim. Não se trata das nossas obras. Elas vêm porque amamos o Senhor, mas tudo se resume ao que ele fez. É sobre o sangue expiatório dele e a obra consumada na cruz. Certo? Entendeu? Espero que sim. Você não vai querer adiar isso. Se isso soa como verdade para você, é provável que o Espírito de Deus esteja te chamando e você precise falar com Jesus hoje. Não adie, pois talvez nunca mais sinta isso ou tenha esse momento em que percebe: isso soa como verdade. Se Jesus te chama pelo Espírito, vá até ele. Converse com ele. Não queira encontrá-lo no dia do julgamento tendo adiado isso e partido sem nunca ter acreditado. Você não vai querer enfrentar o dia do julgamento quando ele disser: afaste-se de mim, eu nunca te conheci. Porque eu te prometo, esse será o momento mais aterrorizante da sua vida, quando você for levado para a separação eterna, também chamada de inferno. Preste atenção. Ela não foi criada para a humanidade. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Se você ouvir sobre o plano de resgate, onde o Deus do universo enviou seu Filho unigênito para morrer na cruz, e recusar esse pagamento pelos pecados, tentando outro caminho, saiba que não há outro meio de chegar ao céu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não há outro caminho. Você não será enviado ao inferno e dizer a Jesus que ele é injusto. Você vai dizer: ouvi que pagou pelos meus pecados com seu sangue, mas continuei ignorando. Você não quer fazer isso. O tempo é curto. O tempo é curto. Ok. Eu amo vocês. No meu tempo de oração esta manhã, eu orei por cada pessoa que assistiria a este vídeo. O mais incrível sobre o Deus Altíssimo é que, antes mesmo de eu gravar, ele já sabia que você assistiria a este vídeo. Ele já cuida de você como sempre fez. Se não formos arrebatados hoje, acho que seria um ótimo dia para isso. Mas se não acontecer, até amanhã, se Deus quiser. Amo vocês.